Oi, gente! Como eu tinha prometido pra vocês, hoje eu convidei a doutora Aline, que é cirurgiã plástica, pra vir aqui conversar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre o mercado de trabalho, como que tá sendo isso. Então, a doutora Aline vai se apresentar. Eu sou a Aline Tracic, sou cirurgiã plástica. Eu fiz medicina aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Depois fiz a residência de cirurgia geral aqui no Hospital Governador Celso Ramos, também em Florianópolis. E a minha residência de cirurgia plástica foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Santa Casa, que é um hospital misto, meio SUS, meio particular. E agora a doutora Aline tá atendendo aqui na clínica do Eduardo Fraga, né? Atende mais em algum lugar? Não, só aqui. Só aqui? A nossa primeira pergunta vai ser como que você escolheu a especialidade, como que veio a cirurgia plástica na tua cabeça? Então, eu sou uma pessoa bastante confusa e bastante indecisa. Então, pra mim não foi fácil escolher. Quando eu acabei a faculdade de medicina, já foi difícil escolher a cirurgia geral. Eu tinha bastante opções, assim, porque eu gosto de muitas coisas. E pra mim, o difícil não é escolher uma coisa, é deixar de lado as outras, que eu também queria aprender. E acabei escolhendo a cirurgia geral por coincidência, assim. Tinha feito prova também pra ginecologia, passei e falei, não vou, ainda não tenho certeza. E acabei passando na prova aqui e falei, vou começar. Se eu não gostar, depois eu saio. E foi bem difícil no início, então assim, pensei em desistir os 2 primeiros meses. Aí depois eu falei, não, mas acho que eu gosto disso mesmo. E aí cada vez fui gostando mais. E aí no segundo ano eu pensava bastante em fazer urologia. Nossa! Depois pensei em fazer cirurgia do trauma. Uhum. Que também é uma especialidade mais masculina, assim, né? Que vive mais na emergência, mais de plantão. Depois pensei em fazer mastologia, que cuida basicamente da parte das mamas, que pode vir de um cirurgião geral ou pode vir pela ginecologia, então eram 2 áreas que eu já gostava e acabava conciliando. E através dessa paixão mais pela parte das mamas, pelo universo feminino, é que eu acabei me empolgando mais com a cirurgia plástica. E na verdade foi uma cirurgia de reconstrução de orelha que teve mais a minha atenção da cirurgia plástica. Foi o meu professor aqui de plástica, o Dr. Valmor, aqui no Celso Ramos. Ele fez uma reconstrução, ele pediu minha ajuda e do meu outro colega no R2. E a gente foi e pesquisou e foi atrás do material, foi atrás das coisas. Então depois que a gente fez aquela reconstrução de orelha, eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. Que legal! Acabei optando pela plástica por isso. E como que foi a tua época da faculdade, assim, pra entrar na residência? Tu fez cursinho? Como é que foi essa época daquela tensão pré-prova pra ti? Então, eu me formei no meio do ano, né? Então teve aqueles 6 meses depois. E aí tava todo mundo na dúvida se trabalhava, se não trabalhava. Eu falei, não sei, acho que eu vou só estudar. Mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria. Tinha muitas áreas que eu era afim. Falei, quem sabe eu trabalho um tempo, depois eu vejo o que eu faço. E aí eu acabei fazendo o cursinho. Eu fiz médio curso na época, o último ano. Só não fiz outros cursinhos. Eu ia mais pras aulas, estudava mais as coisas da faculdade. E eu nunca fui aquela pessoa que só estudou. Eu era da atlética, do início da faculdade ao fim. Então eu participei de muitas festas, muita coisa dos esportes. Eu nadava a faculdade inteira. Então pra mim, pensar que eu tinha que só parar e só estudar e não ter o resto da vida foi difícil, assim, também. Então eu não consegui, acho que a gente consegue conciliar um pouco de cada, né? E aí, pensando na especialidade, como eu não sabia o que eu queria, eu fui estudando o que ia aparecendo. E aí chegou no final, vieram as provas, eu fiz uma pra cada coisa e acabou dando certo, assim, no final das contas. Mas eu acho que essa é uma área, uma escolha difícil, né? Primeiro tu escolher a especialidade, depois tu escolher se tu trabalha ou não, se tu faz direto ou não. Porque às vezes é difícil tu decidir no final da faculdade, como dizem que é difícil no final do 3º ano, escolher o que tu vai fazer de faculdade depois. No final da faculdade também é difícil escolher o que tu vai fazer de residência depois. Então acho que os dois são válidos, tanto tu trabalhar por um tempo e ter esse tempo maior pra decidir, quanto já engrenar, estudar direto e é quase como uma escolha de uma segunda profissão, né? Porque são especialidades totalmente diferentes, muda totalmente a vida da pessoa. A outra pergunta, uma das perguntas que mais mexe comigo, assim, é como que foi a tua experiência na cirurgia geral, quanto mulher, a experiência de experienciar o machismo, ou alguma humilhação dos chefes, alguma coisa nesse sentido que a gente só ouve falar dessas histórias, assim, até dá um friozinho na barriga, um medinho de fazer isso. Eu acho que já foi muito mais um meio masculino, né? Acho que hoje em dia cada vez mais as mulheres têm mostrado que sim, são capazes de estar tanto no meio da cirurgia quanto em qualquer outra área, né? Outras profissões, como caminhoneiro, hoje já tem mulheres caminhoneiras, tipo, de todas as áreas. Mas sim, ainda tem preconceito por parte de alguns cirurgiões. Até de colegas, mesmo depois da residência, tipo, tem colega teu que diz, mas por que tu tá fazendo plantão às 6 da sexta-feira de noite? Mas tu também tá, por que tu pode e eu não, né?
Então, fica, às vezes, algum clima, tem algumas piadinhas dizendo assim, vai operar que nem homem, dá um ponto que nem homem, por que tu faz assim que nem homem, segura que nem macho, tipo, tá, por que a mulher não pode fazer? Mas eu nunca me importei. Às vezes é melhor, né? Eu costumo dizer que a gente faz igual de salto, né? Então, tá tudo certo. Eu nunca dei muita bola pra isso, porque era algo que, tipo, nunca me afetou. Eu acho que eu sempre acreditei que, tipo, a gente era tão possível quanto, então nunca foi algo que me machucou, que me incomodava, tipo, entrava por um ouvido e saía pelo outro, tipo, não dei muita bola. Mas acho que, assim, cada vez mais as mulheres estão tomando espaço em tudo, então cada vez esse tipo de preconceito tá ficando menos frequente, né? Bom. Mas a residência de cirurgia geral é bem puxado, ainda é um mundo bem machista. Na minha residência, no meu final do segundo ano, eram 9 meninos e eu. 9 meninos? Eram 5 residentes do segundo ano, 5 residentes do primeiro ano, e desses 10 residentes só tinha eu de mulher. Então, a gente acaba virando menino igual a todo mundo. Como eles dizem, eles contam as mesmas piadas da tua frente, tu vira o amigão de todo mundo e continua tudo igual. E por parte dos colegas da residência, rolava um pouco também, ou era mais em relação aos chefes? Mas em relação aos chefes, meus colegas não tive... A gente era muito parceiro, assim, na residência, um acabava ajudando muito o outro. Tinha muita troca de conhecimento, muita troca, porque tu acaba dependendo um do outro, tanto para ver um paciente, quanto para passar a visita, quanto cuidar de algum paciente teu quando tu vai viajar, enfim, então tinha muita troca. O meu grupo foi muito legal, a gente se deu muito bem na residência, foi uma das coisas que me fez continuar, que bom. Porque a gente se apoiava direto, assim. Todo mundo fala que a residência de cirurgia geral é uma das piores fases da vida, assim, né, que os 2 primeiros meses é a fase crítica ali, que vai ver quem vai continuar e quem vai desistir. Então eu queria que tu faça um pouquinho dessa experiência em relação à residência mesmo, tipo, de horas de trabalho, de ficar sem comer, de ficar sem dormir, de muitos plantões. Quando a gente pensa no final da faculdade, assim, que as coisas não podem piorar, não tem nada, que tipo, tu já tá lá saturado, já tá fazendo plantão, já tem que estudar, vem a residência e a de cirurgia geral, eu acho que cirurgia geral e ortopedia, são as duas que são piores nesse sentido. É muita carga horária, porque por mais que tu diga, mas eu tenho direito a ter um pós-plantão. Tem, mas se o teu paciente tá ali, tu não consegue virar as costas e sair. Então, em questão de responsabilidade, a gente acaba se comprometendo mais, né? E são muitos pacientes para poucos residentes, na maioria dos serviços. A gente acaba admitindo isso porque a gente quer operar mais, então a gente fala assim, ok, vou superar uma carga maior esse ano, porque ano que vem eu vou ter mais pacientes para eu operar. É puxado, tanto em questão de sono, quanto em questão de comida, porque às vezes tu entra numa cirurgia que vai durar 8 horas e tu não faz intervalo, tu fica tuas 8 horas ali sem comer. Então eu digo que a gente aprende a comer preventivo, tu sai comendo que tu não sabe quando tu vai comer de novo, e a gente aprende a dormir também preventivo, às vezes tu nem tá com sono e fala, mas amanhã eu vou ter plantão, não sei se eu vou dormir, então tu acaba dormindo naquele momento. Às vezes tu tem que escolher se tu vai comer ou se tu vai tomar banho, se tu vai comer ou se tu vai dormir. Mas tudo passa e a gente acaba sentindo saudade, assim. Meu Deus! Foi muito bom. A gente tem um crescimento muito grande, né? Um aprendizado muito grande. Do manejo do paciente de pós-operatório, da parte cirúrgica do paciente, de como lidar com algumas complicações, de como dar notícias que não são tão agradáveis. Então a gente tem um crescimento muito legal na residência. E que tu vê assim que tu sai tipo, do 0 ao 180, assim. Então acaba sendo tudo muito positivo. E quando a doutora Aline fez a residência de cirurgia geral, ainda eram 2 anos, mas recentemente mudou para 3 anos se quiser ter o título de cirurgião geral e 2 anos se quiser só ter a área pré-cirúrgica básica para poder fazer uma outra especialidade depois, como cirurgia plástica, urologia, essas outras subespecialidades. E aí eu queria saber a opinião da doutora Aline, se ela acha que valeria a pena ela ter feito mais 1 ano de cirurgia geral ou se 2 anos tá bom. Eu acho que vale a pena o terceiro ano. Eu acho que na maioria dos serviços, quando tá ali engrenando, quando tá pegando realmente a mão, acabou e tu vai pra tua especialidade. E o outro ponto que eu considero importante dos 3 anos é realmente o título de cirurgião geral. Porque quando tu acaba a tua subespecialidade depois, na maioria dos lugares tu não consegue às vezes atuar direto como cirurgião plástico, como cirurgião vascular ou como urologista. E tu acaba dando plantão como cirurgião geral. Só que se tu não tiver esse título, tu não pode, né? Então tu acaba não tendo essa ponte. Às vezes a gente fica naquela ansiedade de, não, mas são 2 anos, eu vou perder 1 ano. Na verdade tu não tá perdendo, tu tá ganhando, porque tu vai estar operando igual, tu vai ter mais assistência igual, tu vai ter mais tempo pra estudar.
Então eu acho que é um benefício muito grande ter esse terceiro ano. Uhum. Eu entendo que tem gente que fala, não, eu não gosto nada de cirurgia geral, eu não vou precisar disso pra minha sub, mas a gente acaba sempre precisando. Tudo que a gente aprendeu eu carrego muito, assim, eu não passo aperto em nada porque eu sei da minha formação da cirurgia geral, assim, então acho que é bem válido o terceiro ano. Ai, que bom. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar é se tu acha que faz diferença fazer residência no lugar que tu pretende se estabelecer no futuro. Eu acho que também isso tem os dois lados. Por exemplo, tem residências em centros que são muito menores, né? E que às vezes tu não é tão valorizado se tu fez ali, mas tu acaba sendo mais conhecido na cidade por já estar ali, por ter mantido todo o vínculo. Mas se tu faz num centro maior e tu retorna, tu acaba sendo visto como aquela pessoa referência, que foi, fez o negócio fora e retornou trazendo mais conhecimentos, né? Então acho que os dois lados têm pontos positivos e negativos. Às vezes tu faz um serviço menor, tu já tá ali, e às vezes não é tão produtivo quanto tu fazer fora, mas se tu fazer fora, tu volta e demora um tempo maior para te se estabelecer. Então depende dos objetivos de cada um e depende do local de residência, porque trocar uma cidade boa por outra cidade boa, aí acredito que talvez seja melhor continuar naquela mais próxima de onde tu pretende atuar depois. Mas às vezes até isso muda, né? Às vezes a gente quer atuar aqui, aí a gente vai, sei lá, Rio, São Paulo e acaba ficando por lá e acaba gostando, ou o contrário. Então, o que mais pesou nessa tua decisão, assim, na hora de escolher o centro que tu queria fazer? Eu fiz prova para vários lugares, né? E acabou que teve uma fraude numa das provas que eu fiz no Rio de Janeiro, que era uma dos lugares que eu queria fazer. E aí eu já tinha passado em Campo Grande, nem fui fazer outras provas do Rio de Janeiro, nem fui fazer outras provas em Brasília, que eu tinha a intenção de fazer, porque eu já estava passada em 2 lugares. E aí a gente foi conhecer... tudo de primeira. bem burrinha ela, né? Não foi tão assim, demorei pra escolher, mas tudo certo. E aí... fui lá conhecer, a gente conheceu o serviço em Campo Grande, viu que era um serviço bom, um serviço grande, com bastante volume, que tinha bastante cirurgia. E eu falei, então tá bom, vou ficar aqui porque tem bastante cirurgia. Foi uma experiência boa pra te conhecer alguém lá, conhecer alguém na cidade, ou foi de O meu ex-namorado era de uma cidade próxima. Então, ele que acabou falando da residência lá, e daí a gente foi conhecer e fizemos a residência por lá. Mas eu não conhecia nada. Mas foi uma experiência bem boa, assim, de conhecer Campo Grande, de tudo que lá me trouxe. E de ter a oportunidade de lá conhecer outros cirurgiões, não só da Santa Casa, da cidade inteira, que tinham ido para São Paulo, Brasília e outros lugares. Então, foi muito rico, assim, a minha residência. E no fato de ter também queimado, ter também reconstrução, de passar no Hospital do Câncer. Então, acho que eu tive uma vivência bem ampla, que foi bem bom pra mim. E eu queria também te perguntar sobre a diferença do primeiro ano da residência da cirurgia geral e o primeiro ano da residência da cirurgia plástica. Porque tem um mito, assim, né, que o pessoal acha que a residência de cirurgia geral, o primeiro ano vai ser muito pior que o primeiro ano da cirurgia plástica. A cirurgia plástica vai dar mais pra relaxar, assim. Então, como é que foi isso pra ti? Meu Deus, eu acho que eu sou totalmente contrário de todo. O meu primeiro ano de cirurgia geral foi muito puxado, né? Foi bastante corrido e de ter muitos aprendizados e ter um manejo no paciente. Então, isso eu já tinha de bagagem para levar para cirurgia plástica. Já tava mais calejada. Mas a visão que todo mundo tem de que daí na cirurgia plástica não tem plantão, é só horário comercial, a gente vai lá, vai operar às 6 da tarde, vai estar em casa, vai começar às 8 da manhã até horário de almoço. Não foi o que me aconteceu. A minha residência de cirurgia plástica tinha serviço de queimados. Então a gente tinha muito paciente queimado internado. Então a gente tinha que passar visita em todos eles, né? Fazer o manejo, ver os curativos, ver os pacientes na UTI. Depois entrava em cirurgia. Quando acabava a cirurgia ainda tinha um sobreaviso que tu poderia atender, principalmente os pacientes queimados, mas algumas suturas, que é dar esses pontinhos de cortes mais complexos, feridas mais complexas. Então foi bem puxado também. Eu não tive essa coisa de só horário comercial, mas é um pouco mais tranquilo, principalmente depois que tu vai pegando jeito, depois que tu entende como funciona o hospital, então as coisas se estabilizam um pouquinho mais rápido, porque grande parte do conhecimento tu já tinha antes. E aí no R2, no R3 já é mais tranquilo? Continua tendo plantão, não dá pra se livrar. Não me livrei dos plantões em nenhum dos anos. Mas fica mais tranquilo sim, porque a gente já não tem mais tanto pacientes na enfermaria, tu vê mais os pacientes que tu operou, então acaba reduzindo o número de pacientes, então fica um pouco mais tranquilo sim. Agora que a gente já falou bastante sobre a residência, eu queria perguntar para a doutora Aline sobre o mercado de trabalho. Então, eu me formei na residência, o que eu faço agora? Eu acho que isso é uma decisão difícil também. Primeiro, de escolher onde vai atuar,
Mas acaba que, dependendo da residência, onde tu faz, oportunidades também vão surgindo, né? Às vezes algum chefe convida pra ficar por lá, às vezes tu já tem mais afinidade com outro serviço, ou tu fez estágio em algum lugar que tu gostou, e dá pra fazer ainda uma sub da plástica. Por exemplo, em órbita palpebral, reconstrução de mama, parte de abdominoplastia, tem vários serviços que te dão essa oportunidade, né? Então tem muita gente que acaba optando por isso, de fazer mais uma sub antes de começar a atuar. Eu voltei, estava em Campo Grande, vim direto para Florianópolis. Tive uma oportunidade excelente aqui na clínica do Dr. Eduardo Fraga, que eu comecei atendendo junto com ele, principalmente para fazer os procedimentos minimamente invasivos. Mas a maioria dos cirurgiões não é assim, acaba abrindo um consultório, abrindo com alguém, começa devagarzinho ou começa como auxiliar, né, de um cirurgião, e aí aos pouquinhos vai crescendo, vai fazendo o seu nome, para começar realmente a atuar no mercado de trabalho. Porque eu acho que é muito difícil para um paciente escolher um cirurgião sem ter visto o trabalho. E pelo conselho de medicina, a gente não pode postar antes e depois. Como os dentistas postam, biomédicos, então a gente não pode mostrar nosso trabalho, a gente não pode divulgar o que a gente faz na rede social. E às vezes tu conhece a pessoa, tu vê ela de alguma mídia, alguma coisa, tu vê o nome e tu fala, parece legal, mas eu nunca vi quem ele operou. E aí tu fica, mas o fulano já operou com tal, por que tu não vai nele? Então é difícil esse início, né? Em todo lugar, eu acho. E às vezes talvez até seja mais difícil numa cidade menor, onde as pessoas estão acostumadas a ir para centros maiores, operar, e de repente tem um ali. Fica aquela desconfiança. Mas acho que depois que tu mostra o teu trabalho, que tu vai fazendo as coisas direitinho, com ética, de forma correta, as pessoas vão te conhecendo, mesmo que leve um pouco mais de tempo, e acaba fluindo bem em todos os lugares. Há quanto tempo que tu já tá formada na residência? Faz 4 anos que eu terminei a cirurgia plástica, foi 2016, né, então... Foi o ano que eu entrei na faculdade. E desde então, assim, eu como tinha comentado antes contigo, a residência tudo já foi muito puxado, eu achei assim, não, tá, agora pra começar, quase não vou ter paciente, vai ser tudo mais tranquilo, e eu vim pra Floripa, assim, a minha gente já começou cheia desde o início, eu não tive tempo, foi tudo meio atropelado, foi tudo acontecendo. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive, mas acho que a gente começa cada vez mais daí a ter menos procedimentos, não menos, mas aumentando o número de cirurgias e aí diminuindo um pouco a quantidade dos minimamente invasivos. É alguma opção, né? A gente opta por um lado ou por outro. Vou fazer mais algumas perguntas que são dúvidas minhas e podem ser de outras pessoas. Eu fiz estágio de cirurgia plástica no HU ali na UFSC e eu notei que a maioria dos cirurgiões geralmente operam em dupla. Isso também acontece nos consultórios particulares ou isso é mais exclusividade ali do SUS por uma questão de aprendizado? Como é que funciona isso? Isso é bem variado. É que a recomendação também do Conselho Federal de Medicina é que todo cirurgião tenha um auxiliar, independente da especialidade, né? E que esse auxiliar deveria ser capaz de concluir a cirurgia caso o cirurgião tivesse algum problema. Então a tendência maior atualmente é que o cirurgião realmente opere em dupla. Tem um auxiliar até por troca, porque às vezes um faz melhor uma coisa, outro faz melhor outra, a gente se dá dicas, a gente compartilha muita coisa, né? Mas ainda cirurgias menores, a gente acaba operando sozinho, porque são cirurgias realmente muito rápidas e que a gente já está muito habituado a fazer, que não tem muitas novidades. Então varia bastante. E às vezes o caso de cirurgiões do interior, não tem quem esteja ali para auxiliar ele. Às vezes ele chama um cirurgião geral ou alguma outra pessoa que possa auxiliar, mas na maioria das vezes acaba fazendo sozinho. Doutora Eli, quais são as tuas cirurgias preferidas? Quais as áreas que tu gosta mais na cirurgia plástica? Eu amo tudo da cirurgia plástica. É difícil para mim escolher uma coisa. Eu acho que a cirurgia de mama é algo que eu gosto bastante e acho ela mais desafiadora, assim, no sentido de que são duas. E você tem que deixar as duas bonitas e as duas iguais. Não adianta deixar duas mamas bonitas e completamente diferentes. Então, nesse sentido, eu gosto muito da cirurgia de mama. Gosto muito da lipoaspiração. Porque eu acho que é uma cirurgia que modifica totalmente o corpo da pessoa. Principalmente quando a gente faz com lipoescultura, que é retirar de algumas regiões e colocar essa gordura em outras regiões. Isso muda muito a autoestima da pessoa. E eu acho que a cirurgia plástica, ela não é... Mesmo quando a gente fala assim, tipo, na questão de estética, eu acho que ela nunca é puramente estética, né? Também. Porque a gente tá lá, às vezes, assim, aquela paciente que tem a mama muito grande. Ela começa a andar assim, encurvada, sai na foto assim. Então, assim, ela acaba se retraindo e não sendo quem ela é em algumas situações, por algum desconforto estético, né? Então a gente não trata puramente a estética, trata todo um contexto. E outra cirurgia que eu gosto bastante, tipo, é uma cirurgia menor, mas são as cirurgias de pálpebra, porque eu acho que o olhar diz muito sobre a gente. Então quando a gente tem aquela pele caída, triste, tipo, mais que a pessoa esteja feliz, quando tá aquela pelezinha que parece que ela tá sempre triste. Então a gente também modifica muito a expressão, então é algo que eu gosto bastante. Pra terminar, eu vou fazer mais duas perguntas. Uma delas é se, quanto ao preconceito assim, em relação a ser mulher, tu já passou por isso na cirurgia plástica também, por conta dos pacientes ou por conta de colegas de trabalho?
Já, algumas vezes. E não é pelos colegas de trabalho, é mais por questão de paciente mesmo. Às vezes a paciente chega pra mim, marcou consulta comigo, senta na minha frente, olha pra mim. Tá, mas tu é cirurgia plástica mesmo? Sim. Mas tu opera tudo mesmo? Aham. Igual homem? É. Tu não é dermatologista? Não. Então, assim, algumas vezes isso acontece, e aí a próxima pergunta que vem, mas tu é tão novinha, tu já é formada? Isso é clássico, assim, tem vários pacientes que perguntam. E depois que a gente vai explicando, vai conversando, elas vão adquirindo mais confiança. Mas eu recebo várias, assim, no Instagram, no direct, ai, é tão raro ter uma mulher na cirurgia plástica, é tão raro ter uma mulher na cirurgia, nossa, tu é a primeira mulher que eu falei dentre cirurgiões. Então ainda tem um certo preconceito, porque até a profissão de médico antes era uma profissão muito masculina, né? Era o doutor, não tinha a doutora. E quando a gente passa, às vezes, no hospital, na residência, no internato, não sei se tu provavelmente passa por isso. Tu tá andando no corredor e eles chamam, ô enfermeira, vem cá. Passa o teu colega e fala, ô doutor, me ajuda aqui. Bem isso. Então, assim, até no corredor, né? Então é uma culpa, acho que cultural. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudando isso, mas é o que acontece e a gente vai lidando do jeito que dá. E pra terminar, eu queria que a doutora Aline falasse pra gente, que ainda tá na faculdade, o que ela falaria pra Aline, que tava lá na faculdade há um pouco tempo atrás, né? O que tu gostaria de falar naquela época pra ela? Aproveitei muito da faculdade, então eu acho que eu falaria assim, faz muita coisa igual que tu fez, não fica só estudando não. Vai pras festas, vai pro intermédio, aproveita as outras coisas. Sim, tem que estudar bastante, porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos. Então não dá pra levar tudo na brincadeira, não dá pra chegar e não ir na aula, ficar matando aula o tempo todo, mas dá pra levar as coisas num meio termo. Eu acho que tudo que a gente faz em excesso na vida não é bom pra ninguém, né? Tanto desde os esportes, de alimentação e de tudo. Então acho que tem que encontrar um equilíbrio. Fazer coisas que tu goste, não deixar totalmente o esporte de lado, mas também não deixar o estudo de lado. Não deixar de visitar os amigos, não deixar de ficar com a família. Porque a gente não sabe quem vai estar aí amanhã, quem não vai estar, o que tu deixou de aproveitar. Então acho que tem que aproveitar um pouquinho de tudo. Saber dosar. Fazer o máximo de estágio que tu conseguir. Porque são nos estágios que a gente aprende muita coisa. Acho que às vezes a gente fica lendo muita coisa teórica e quando a gente vai ver na prática era um pouquinho diferente do que aquilo que a gente tinha expectativa. Então estágios eu recomendo, assim. E na prática daquela adrenalina, assim, né? E é na prática que tu vai ver se tu gosta daquilo, se tu não gosta, se tu sabe, se tu tem jeito, se tu não tem, se tu vai ter que se adaptar, enfim. Acho que isso é o principal.